Shabbat Shalom. Hayesh Adonai Bikirbeinu. Im Ein? Está Deus entre nós ou não? Ainda que este seja o Shabbat Shirah, o Shabbat da canção que exalta a intervenção divina na salvação de nosso povo com a abertura das águas do Yam Suf, o Mar dos Juncos, ainda que essa paraxá nos traga o milagre do alimento que surge do nada e das águas que brotam no deserto, ainda que vejam uma coluna de fumaça a guiá-los de dia e uma coluna de fogo a iluminar seus caminhos à noite, ainda assim o povo pergunta: está Deus entre nós ou não? E o que nós, que não presenciamos todos esses momentos maravilhosos, que não tivemos a oportunidade de presenciar ou perceber milagres à nossa volta, o que nós podemos responder, exceto ecoarmos também a pergunta: está Deus entre nós? De acordo com Yeshayahu Leibovitch, a fé não é oferecida ao ser humano de fora para dentro, nem mesmo quando lhe são apresentadas provas e vivenciados milagres. A fé só estará plantada em seu coração a partir do esforço humano e de suas próprias decisões. Parece contraditório. A fé deveria ser algo intuitivo, inerente ao homem, que se instala e molda sua constituição apesar da sua racionalidade, que brota naturalmente sem exigir esforço. Mas Leibovitch nos indica que a origem da fé é totalmente outra e vai nos exigir buscá-la, construí-la e que somente dessa forma será uma fé verdadeira. Quando Moshe responde ao povo que reclama de fome, dizendo que Deus providenciará a cada dia a comida necessária, o faz explicando que o povo observará Kavod Adonai. Natural seria traduzir como a glória divina, a honra divina. Mas o Rabino Plaut, no Rumash que nós utilizamos aqui na área, adota presença, traduz Kavod como presença. O povo observará a presença divina e, portanto, Moshe implicitamente nos responde: Deus está entre nós. Adonai Bikirbeinu. Deus está próximo de nós. E vejam como é bela a língua hebraica. Kavod, que aqui foi entendido como presença, tem a mesma raiz de kaved, que é pesado. Perceber a presença divina é um pesar do fardo que precisamos decidir adotar. E essa não é uma decisão simples, sequer uma decisão perene. O Deus que estava aqui agora mesmo, ao meu lado, há pouco, onde estará Ele agora? Nessa paraxá, Bechalar, 4 vezes o povo vai a Moshe com seu lamento. Para isso nos tiraste do Egito? Antes da travessia do Mar dos Juncos, têm medo de serem mortos pelos egípcios. Depois da travessia, em Mará, onde as águas são amargas, reclamam: o que iremos beber? Mais adiante, no deserto de Sin, por medo de morrerem de fome. E, de novo, em Refidim, por temerem morrer de sede. E, em seguida, perguntam: está Deus entre nós ou não? Essa dúvida poderia nos paralisar, ou talvez poderia nos empurrar adiante. Essa dúvida persiste mesmo quando o mar se abre à nossa frente, paredes de água se elevando a cada lado, e hesitamos em atravessá-lo, porque na maior parte das vezes, o caminho do meio é o caminho mais difícil. Hoje falamos que vivemos em um mundo digital, e, em geral, com isso entendemos que a nossa vida se estende sobre plataformas e mídias num ambiente digital que, como quase sempre, traz coisas boas e coisas ruins. Aproxima pessoas distantes, porém, outras vezes, nos distancia daqueles de quem deveríamos estar próximos. Porém, o principal efeito desse mundo digital não está nos meios de comunicação ou de informação que utilizamos.
está no impacto que isso trouxe à nossa forma de pensar. Esquecemos as nuances do passado para nos fixarmos em zeros e uns. Se pensamos assim, somos um. Se pensamos diferente, somos zero. Deixamos de valorizar e reconhecer o caminho do meio. Estivéssemos nós frente ao mar aberto, nos perguntaríamos: vamos à esquerda ou à direita? Andar no meio, nesse solo seco? Jamais. As águas, de que falamos há pouco, me fazem lembrar da modernidade líquida, um conceito desenvolvido por Zygmunt Bauman para caracterizar os tempos modernos, onde tudo tem a fluidez líquida da água. Relações se liquefazem rapidamente, tudo é incerto, tudo é efêmero. Curiosa a justaposição desses dois modelos das relações sociais. São líquidas como a água e, ao mesmo tempo, rígidas como os zeros e os uns do mundo digital. Natural que, nesse contexto, tenhamos somente duas opções. Está Deus entre nós ou não? Temos um exemplo claro disso em nosso momento atual. Nossa relação com Israel está em foco. Para alguns, se diluindo nas fotos de destruição e mortes em Gaza. Para outros, se fortalecendo na certeza de uma guerra justa e necessária contra o terror. Alguns questionam se Israel tornou-se um risco para o judaísmo, como fator de geração de antissemitismo. Para outros, Israel é a única alternativa viável para que o judaísmo persista e se fortaleça. Essas questões não diferem tanto daquelas que assolavam o nosso povo ao sair do Egito, a casa da escravidão. Não estávamos melhor ali, naquele terreno conhecido, do que aqui, nessas ermas paragens desérticas onde agora nos aventuramos? Mas não seria aqui, neste deserto, onde tudo está por ser feito, que de fato podemos melhor seguir o nosso destino, tomando em nossas mãos? Não foi essa a esperança que nos trouxe o hino dos partisãs, quando, em resposta ao jugo nazista, bradavam: nossa voz há de ecoar, aqui estamos. Nessa paraxá, antes ainda da formulação dos Aseret Dibrot, os 10 mandamentos que vão aparecer na paraxá seguinte de Itró, os 10 enunciados que definem as regras básicas de conduta, nos é ordenado, em Bechalar, guardar o Shabat como o dia de interrupção do fluxo do cotidiano. No Shabat, nossa conexão com o que nos transcende a partir de nós mesmos deve ser estabelecida. O Shabat é, ao mesmo tempo, um presente, um milagre e uma demanda. O Shabat é o que buscamos, um tempo utópico que resilientemente perseguimos através dos tempos reais e tangíveis. É preciso guardar uma porção dupla do maná no dia anterior para ter comida no Shabat. O Shabat, portanto, é construído na véspera e é vivido no presente como antecipação do futuro. Os partisãs da Shoah foram um elemento dissonante no mundo submetido ao caos e previram que sua voz ecoaria num Shabat futuro, em cuja véspera se encontravam. Vozes dissonantes são fundamentais. Como tão bem sintetizou Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Não refletir, não questionar, dar respostas simples a temas complexos e se acomodar nos espaços permitidos, nos zeros e uns que nos cercam. Hillel e Shammai não se conciliavam para serem unanimemente aceitos. Nunca pararam de discutir e de divergir. Mais que isso, nossos sábios decidiram preservar as suas divergências por meio do Talmud, canonizando opiniões divergentes. Até quanto a Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores, que ocorreu ontem, que celebraremos comunitariamente no próximo Kabbalat Shabbat, Shammai e Hillel discordavam. Para Shammai, seria no primeiro dia do mês de Shvat. Porém, adotamos a norma de acordo com Hillel, para quem a data seria no dia 15 de Shvat, Tu B'Shvat.
O judaísmo é a religião que valoriza divergir. E é preciso coragem para divergir, especialmente da maioria. Coragem em hebraico é otzma. É ometz. A coragem não surge do nada. Exige esforço e perseverança. Não é por acaso que esforçar-se em hebraico é leitametz, usando a mesma raiz de ometz, coragem. A fé opera da mesma forma. Quando repetidamente dizemos amém ao final de nossas preces, estamos reafirmando nossa crença. Emuná, a palavra ligada a amém, indica tenho fé. Mas como afirmamos antes, a fé não virá sem o nosso esforço. Exige que repetidas vezes exercitemos nossa capacidade de extrapolar em nossa sensibilidade e na nossa lógica, trazendo para o universo humano o mistério de um Deus intangível que não conseguimos compreender. Exige exercitarmos nosso olhar para vermos o mundo à nossa volta com o encantamento necessário para que milagres sejam percebidos. E exercitar-se em hebraico é leitamen, a mesma raiz da palavra emuná. Amém exige imun. Ter fé exige treino. Ao percebermos que divergências não diminuem a fé, muito pelo contrário, e que se obtém pelo exercício contínuo esta fé, ampliamos o seu espectro, o seu impacto em nós. Nossa fé reside na dúvida e no impulso que ela nos traz de fazer o esforço para buscar respostas. Está Deus entre nós ou não? Me arrisco a dizer que, aqui e agora, nesse Kabbalat Shabbat, Deus está entre nós. Ou não. Shabbat Shalom.